Instrução Normativa 4 de 2024 dispõe sobre o Código de Ética, Conduta e Integridade da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo e cria a Comissão de Ética, Conduta e Integridade da Polícia Penal do Espírito Santo. O diretor-geral da Polícia Penal, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 9º, inciso 4º da Lei Complementar número 1061, de 19 de dezembro de 2023, considerando o Programa de Integridade instituída pela Lei número 10.993, de 24/5/2019, e a Lei Complementar número 1061, de 19 de dezembro de 2023, que criou, no âmbito do Poder Executivo, como órgão de segurança pública, a Polícia Penal do Espírito Santo. Considerando o disposto no Código de Ética dos Servidores Civis do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto número 1595-R, de 6 de dezembro de 2005, e considerando a necessidade de expedir as normas de conduta ética que atendam às especificidades das atividades exercidas pela Polícia Penal do Espírito Santo, bem como incentivar a sua cultura e estimar o controle do sistema prisional e social, resolve estabelecer o Código de Ética, Conduta e Integridade da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo e criar a Comissão de Ética, Conduta e Integridade da Polícia Penal do Espírito Santo. Capítulo 1. Disposições preliminares. Seção 1ª do Código, sua abrangência e aplicação. Artigo 1º. Este Código de Ética estabelece os princípios e normas de conduta ética aplicáveis aos servidores da Polícia Penal do Espírito Santo, sem prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais e regulamentares. Artigo 2. Aplica-se o disposto neste Código àqueles que, por força de lei, contrato ou qualquer outro ato jurídico, prestem serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira a este órgão. Artigo 3. Após ser empossado em cargo integrante das carreiras de Polícia Penal, o servidor assinará termo no qual declara conhecer o disposto neste Código de Ética, firmando o compromisso formal de observá-lo no desempenho de suas atribuições. Artigo 4. Os contratos que envolvam prestação de serviços em caráter habitual no âmbito da Polícia Penal deverão incluir, em suas cláusulas, a obrigação dos empregados formalizarem compromisso de obediência a este Código. Parágrafo único. O descumprimento deste Código por parte de empregados referidos no caput acarretará a restituição do infrator à empresa prestadora de serviço. Artigo 5. Para fins deste Código, sem prejuízo do disposto do Decreto número 1595-R, de 6 de dezembro de 2005, considera-se: inciso 1. Conflito de interesses. Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse público ou influenciar o desempenho imparcial da função pública. Inciso 2. Informação privilegiada. Informação que diz respeito a assuntos sigilosos ou relevantes ao processo de decisão no âmbito da Polícia Penal e do Poder Executivo Estadual, que tenha repercussões econômicas ou financeiras e não seja de amplo conhecimento público. E, inciso 3, informação sigilosa. Informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo. Seção 2. Dos objetivos. Artigo 6. Este Código tem por objetivo, inciso 1º, fortalecer os valores de integridade com a adoção de princípios éticos e normas de conduta da Polícia Penal. Inciso 2. Tornar claros e explícitos os princípios e as normas éticas que regem a conduta dos servidores. Inciso 2. Assegurar ao servidor a preservação de sua imagem e de sua reputação quando sua conduta estiver de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código. E, inciso 3. Oferecer por meio da Comissão Ética, Conduta e Integridade, criada com o objetivo de implementar e gerir o presente Código, uma instância de consulta visando esclarecer dúvidas acerca da conformidade da conduta do servidor com os princípios e normas neles tratados.
Capítulo 2, dos princípios e normas de conduta. Seção dos princípios, valores éticos e fundamentais. Artigo 7. São princípios, valores éticos e fundamentais a serem observados pelos servidores da Polícia Penal do Espírito Santo no exercício do seu cargo ou função. Inciso 1. O zelo e a defesa do patrimônio público. Inciso 2. O respeito e o decoro. Inciso 3. A integridade, a probidade, a honestidade e a dignidade. Inciso 4. A qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços públicos. Inciso 5. O respeito à hierarquia, a tolerância, a cortesia, a disciplina, a presteza, a assiduidade, a proatividade, a urbanidade, a resiliência e a dedicação. Inciso 6. A neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica. E, inciso 7, a discrição e o sigilo profissional. Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores deverão sempre observar uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores institucionais. Seção 2, das normas de conduta. Artigo 8. São condutas a serem observadas pelo servidor da Polícia Penal. Inciso 1. Resguardar em sua conduta pessoal a integridade, a honra, a dignidade de sua função pública, agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores institucionais. Inciso 2. Ter conduta equilibrada e isenta, não participando de atividades que possam comprometer a sua dignidade profissional ou desabonar sua imagem pública, bem como a da instituição. Inciso 3. Preservar, respeitar e cultivar a imagem da Polícia Penal do Espírito Santo. Inciso 4. Atuar e encorajar outros agentes públicos a agir de forma ética e de modo a assegurar a credibilidade da instituição. Inciso 5. Guardar na vida privada e profissional a discrição própria de servidores de órgãos de natureza policial. Inciso 6. Ser honesto, reto, leal e justo, decidindo sempre pela opção mais adequada ao interesse público. Inciso 7. Zelar pela correta utilização de recursos materiais, equipamentos, serviços contratados, sempre observando, tanto na aquisição quanto na operacionalização, os princípios da economicidade e da responsabilidade socioambiental. Inciso 8. Exercer suas atividades com imparcialidade, respeito e urbanidade no tratamento com advogados, custodiados ou presos, familiares de custodiados ou presos, bem como os demais agentes públicos e o público em geral. Inciso 9. Preservar um ambiente de trabalho onde o relacionamento é baseado no profissionalismo, urbanidade, confiança, cooperação, integração e respeito às diferenças individuais, de forma a desenvolver condições propícias ao estabelecimento de um clima produtivo e agradável. Inciso 10. No cumprimento de diligências e outros atos de polícia administrativa, zelar pela preservação da honra, da imagem e do patrimônio das pessoas envolvidas. Inciso 11. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função e à condição de agente da administração. Inciso 12. Manter sob sigilo dados e informações de natureza confidencial obtidos no exercício de suas atividades ou ainda de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles digam respeito, aos quais, porventura, tenha acesso em decorrência do exercício profissional, informando a chefia imediata ou a autoridade responsável quando tomar conhecimento de que os assuntos sigilosos estejam ou venham a ser revelados. Inciso 13. Exercer sua função, poder, autoridade ou prerrogativa exclusivamente para atender o interesse público. Inciso 14. Não utilizar sua identidade funcional com abuso de poder ou desvio de finalidade, com o objetivo de obter vantagem ou benefício estranho ao exercício do cargo ou à função pública. Exemplo, a famosa carteirada, para andar de ônibus de graça, para entrar em boates, para ter acesso ao cinema. Então, esse inciso aqui trata justamente dessa famosa carteirada.
Inciso 15. Manter-se atualizado quanto às instruções de serviço e a legislação pertinente às suas atividades, zelando pelo seu fiel cumprimento, ou seja, ser um policial penal atualizado nas legislações, jurisprudências, doutrinas, nos entendimentos do STF, do STJ. Inciso 16. Facilitar por todos os meios disponíveis a fiscalização e o acompanhamento de suas tarefas pelos superiores hierárquicos, bem como por todos aqueles que, por atribuição legal, devam fazê-lo. Inciso 17. Empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto novas práticas, técnicas e normas de trabalhos aplicáveis à sua área de atuação. Essa daqui já envolve a parte prática. Você sempre está buscando melhores aperfeiçoamentos para você poder lidar ali no dia a dia com as práticas operacionais, dentro da penitenciária, do presídio, Inciso 18. Observar as normas internas de conduta aplicáveis ao entendimento e relacionamento com o fornecedor, que resulte ou que possa resultar de contratação pela instituição. Inciso 19. Consultar a comissão de ética, conduta e integridade sempre que se deparar com a situação que possa ensejar dúvidas quanto ao correto procedimento ético ou em situação que possa suscitar conflitos de interesse. Ou seja, muitas ações que você vai executar ali na parte prática, muitas vezes não estarão previstas no Código de Ética. Então você tem que consultar a comissão ética para ver qual é a melhor decisão a ser tomada. Seção 3 das vedações. Artigo 9º. É vedado ao servidor da Polícia Penal do Espírito Santo. Inciso 1. Discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados ou demais pessoas com quem se relaciona em função de trabalho em razão de preconceito ou distinção de raça, cor, gênero, orientação sexual, nacionalidade, idade, religião, convicção política, posição social ou adotar qualquer outra conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, ofensivo ou intimidatório. Inciso 2. Utilizar-se da hierarquia para praticar assédio moral ou sexual. Isso daqui na Polícia Militar tem demais, viu? Inciso 3. Solicitar ou receber para si ou para outro vantagem, recompensa ou benefício de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, direta ou indiretamente interessadas na atividade do servidor. Inciso 4. Opinar publicamente, inclusive por meio de redes sociais, de forma depreciativa ou desabonadora a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outro servidor ou de ação ou decisão da administração. Inciso 5. Conceder entrevista à imprensa em desacordo com os normativos internos ou manifestar-se em nome da instituição quando não autorizado e habilitado para tal. Inciso 6. Utilizar para atendimento de interesses particulares recursos, serviços ou pessoal disponibilizados pela instituição. Inciso 7. Divulgar ou facilitar a divulgação por qualquer meio de informações sigilosas obtidas por qualquer forma em razão do cargo ou função. Essa parte aqui é muito interessante, principalmente na sua vida pessoal, Às vezes você faz um serviço lá dentro e acaba comentando com algum parente seu, esse parente sai falando para outro e acaba prejudicando muito a administração pública. Inciso 8. Comentar com terceiros assuntos internos que envolvem informações que possa vir antecipar a decisão ou ação da instituição. Também tem que tomar bastante cuidado nessa questão aqui. Inciso 9. Apresentar-se embriagado ou sob o efeito de qualquer drogas ilegais no ambiente de trabalho ou fora dele, em situações que comprometam a imagem pessoal e por via reflexo da própria instituição. Inciso 10. Apresentar-se em seu local de trabalho trajando item de vestuário ou adereço que esteja em desacordo com os padrões previstos em normas internas da instituição ou que conflite com a sua condição de policial penal. Inciso 11. Utilizar-se de sua função,
poder, autoridade ou prerrogativa com a finalidade estranha ao interesse público. Inciso 12. Envolver-se em situações que, em razão do desempenho de suas funções, possam caracterizar conflito de interesse, independentemente da existência de lesão ao patrimônio e... Inciso 13. Divulgar, expondo sua condição de agente público da Polícia Penal do Espírito Santo, manifestação política ou ideológica conflitante com o exercício das suas funções. Parágrafo único. Não se consideram, para fins do inciso 3 deste artigo, recompensa, vantagem ou benefício. Inciso 1. Os brindes de natureza institucional e os que não tenham valor comercial. Inciso 2. Os brindes distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas e que não ultrapassem o valor de 70. Inciso 3. A participação em eventos de interesse institucional com despesas custeadas pelo patrocinador, desde que não se refira ao benefício pessoal. Inciso 4. Os brindes, as condecorações, honrarias e reconhecimentos protocolares recebidos de governos, representações diplomáticas, instituições públicas, organismos nacionais e internacionais ou entidades sem fins lucrativos, nas condições em que a lei e o costume oficial admitam esses benefícios. E, inciso 5, os presentes em razão de vínculo de amizade ou relação pessoal decorrentes de acontecimentos ou datas comemorativas nos quais sejam usual efetuá-los. Seção 4. Das situações de conflitos de interesses. Artigo 10. Cabe ao servidor consultar a Comissão de Ética, Conduta e Integridade da Polícia Penal para dirimir dúvidas em relação à conduta ética e práticas ou situações que possam configurar conflito de interesse. A comissão poderá remeter a demanda recebida, a depender da situação, ao Conselho de Ética Pública do Estado do Espírito Santo. Parágrafo único. A ocorrência de conflito de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público, bem como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo servidor ou por terceiro. Artigo 11. Configura conflito de interesse. Inciso 1. Exercer atividade que implique a prestação de serviço ou a manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tem interesse em opiniões, manifestações ou decisões em trabalhos realizados. Inciso 2. Praticar ato em benefício de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Inciso 3. Atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesse privado nos órgãos públicos e estaduais. Inciso 4. Divulgar ou fazer o uso de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiro, obtida por meio do exercício da função pública. Capítulo 3. Da Comissão de Ética, Conduta e Integridade. Artigo 12. A Comissão de Ética, Conduta e Integridade da Polícia Penal do Espírito Santo destina-se-á a apreciar e opinar nos assuntos de ética, relevância e repercussão envolvendo os agentes públicos da Polícia Penal, bem como as violações às normas previstas neste Código. Artigo 13. Serão membros titulares da Comissão de Ética, Conduta e Integridade da Polícia Penal do Espírito Santo. Inciso 1, o diretor-geral. Inciso 2, o diretor-geral adjunto. Inciso 3, o corregedor. Inciso 4, o diretor de gestão administrativa. Inciso 5, o diretor de operações. Parágrafo 1º. A Comissão de Ética será presidida pelo diretor-geral, tendo como suplentes, respectivamente, o diretor-geral adjunto e o corregedor. Parágrafo 2º. O chefe de gabinete do diretor-geral será o secretário executivo da Comissão de Ética, Conduta e Integridade da Polícia Penal do Espírito Santo. Parágrafo 3º. O funcionamento e o regimento interno da comissão serão disciplinados em ato normativo próprio do diretor-geral. Capítulo 4. Das violações ao Código de Ética, Conduta e Integridade. Artigo 14. A violação das normas previstas neste Código acarretará a aplicação de censura ética ao servidor pela Comissão de Ética, Conduta e Integridade da Polícia Penal do Espírito Santo, desde que não constitua infração penal
ou infração administrativa disciplinar nos termos do decreto número 1595-1R de 6 de dezembro de 2005. Parágrafo 1º. A fundamentação da pena de censura ética constará em relatório assinado pelos integrantes da Comissão de Ética com a ciência do servidor. Parágrafo 2º. A Comissão de Ética poderá adotar, além da aplicação de censura ética, outras providências que estejam no âmbito de sua atribuição. Artigo 15. Em caso de violação ao presente Código, a Comissão de Ética instaurará o procedimento para apuração correspondente a cada caso. Parágrafo 1º. Quando não houver correspondência entre a conduta violadora e as normas previstas neste Código, a Comissão de Ética poderá recorrer à analogia aos costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos em outras profissões, com vistas a fundamentar o relatório a que faz referência ao artigo anterior. Parágrafo 2º. Sempre que constar a possível ocorrência de ilícito ou ilícitos de natureza penal, civil e de ato de improbidade administrativa ou infração disciplinar, a Comissão de Ética encaminhará a cópia dos autos ao Corregedor-Geral da Polícia Penal do Espírito Santo para a adoção de medidas cabíveis ou encaminhamentos devidos. Artigo 16. A violação das normas deste Código constitui infração ética e, conforme a gravidade, poderá acarretar sem prejuízo quanto ao disposto do artigo 14, parágrafo 2º deste Código no artigo 18, decreto número 1595-R de 6 de dezembro de 2005. Inciso 1. Recomendação pessoal. Inciso 2. Orientação geral. Artigo 17. A Comissão de Ética, Conduta e Integridade deverá encaminhar um relatório conclusivo de aplicação de censura ética ao diretor-geral. Artigo 18. As atividades de apoio serão exercidas pela Secretaria Executiva do Conselho da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, com observância ao sigilo das informações. Artigo 19. O sigilo das informações, bem como o direito à honra e à imagem, serão assegurados em todas as fases do procedimento. Artigo 20. Os procedimentos de apuração das infrações às normas éticas serão classificados como reservados, ou seja, vai ser publicado em um boletim interno, só entre as pessoas que atuam ali no sistema penitenciário. Artigo 21. A Secretaria Executiva do Conselho da Polícia Penal manterá banco de dados das censuras éticas aplicadas pela Comissão de Ética, Conduta e Integridade, ou seja, você vai ter um prontuário ali com todas as suas punições, com todos os seus reconhecimentos, né? Então, naquele prontuário ali é como se fosse o seu currículo dentro da própria instituição. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 22. Este Código tem aplicação aos servidores da Polícia Penal do Espírito Santo, sem prejuízo da aplicação de normas específicas da carreira e de outros regimes jurídicos vigentes. Artigo 23. O disposto neste Código se aplica a todas as formas de trabalho, seja teletrabalho, presencial, remoto ou qualquer outra modalidade instituída. Artigo 24. A aplicação de eventual censura ética ficará registrada nos assentamentos funcionais do servidor da Polícia Penal do Espírito Santo pelo prazo de 3 anos. Aqui, ó. Então, esse prontuário aqui vai ser como se fosse o seu currículo, né? Vai ter todas as suas punições lá, vai ter todo o serviço que você executa, ou de forma positiva ou de forma negativa, estará nesse prontuário e ficará armazenado registrado pelo prazo de 3 anos. Parágrafo único. As anotações previstas no caput deste artigo não terão efeito para fins de promoção do servidor. Artigo 25. Qualquer cidadão, órgão ou entidade regulamentar constituída é parte legítima para representar perante a Comissão de Ética, Conduta e Integridade da Polícia Penal sobre violação ao disposto deste Código. Artigo 26. As dúvidas e casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Ética, Conduta e Integridade da Polícia Penal do Espírito Santo e seu critério com auxílio do Conselho de Ética Pública do Estado do Espírito Santo. Interessante aqui que são 2 códigos de éticas distintos, né? Tem o Código de Ética da própria instituição da Polícia Penal do Espírito Santo e tem também o Código de Ética do Estado do Espírito Santo. Então tem que estudar os dois. Artigo 27.
As denúncias, as informações, as sugestões, os elogios e as reclamações relacionadas aos desvios de natureza ética deverão ser encaminhados através da ouvidoria. Parágrafo 1º. As denúncias apresentadas deverão conter informações mínimas sobre o fato denunciado e a sua autoria, a fim de permitir a condução de processo de apuração. Artigo 28. Ato do diretor-geral disporá sobre a organização e funcionamento de comissão de ética, conduta e integridade da Polícia Penal do Espírito Santo, bem como as regras de apuração das violações das normas éticas observada a legislação vigente. Artigo 29. As normas previstas neste Código de Ética, Conduta e Integridade são complementares àquelas reguladas pelo Decreto número 1595-R de 6 de dezembro de 2005, sem prejuízo de outros atos legais vigentes. Artigo 30. Este Código de Ética, Conduta e Integridade entra em vigor na data de sua publicação. Vitória, 21 de fevereiro de 2024. Então, Código de Ética bem recente. E fiz esse vídeo aqui só usando apenas o celular. O áudio não vai sair 100%, mas o que vale é a vontade de ajudar aí os demais candidatos. Então temos que estudar os dois códigos, né? O Código de Ética da Polícia Penal do Espírito Santo e o Código de Ética do Estado do Espírito Santo e aprender a diferenciar um do outro, beleza? Tamo junto aí, bons estudos para todos aí. E estudar é manter a resiliência. Você estuda, 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 repete, 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 que um dia você com certeza vai alcançar o que você mais sonha. Tamo junto.